Olá, pessoal. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem. Todos estão me ouvindo? Pode interagir aí no chat ou... Aqui, ó. Olha. Clica e não dá certo. Todos estão me ouvindo, pessoal? Bom, pessoal, já está aí na nossa hora, né? Já são 9 horas. Começando, então, a nossa live de hoje, aí do CEPI Silvio de Mello, né, para componente aí de física, né? Mais uma aula aí para essa semana, né? E eu quero passar para essa aula de hoje, eu quero comentar com vocês a resposta esperada da nossa última aula, tá? E as respostas esperadas dessas questões. E também quero estar fazendo sugestões para vocês de alguma atividade de leitura, né? Que nós iremos explorar nas próximas aulas, tá bom? Então, pessoal, veja bem. Então, resposta esperada, né? E recomendação de leitura aí para a nossa aula que você vai fazer. São 2 aulas dessa semana, né? De física. E aí você, nessa aula de agora, eu vou resolver questões de exercícios passados que eu deixei para vocês. E vou fazer sugestão de leituras que vocês façam, uma leitura dirigida, para na próxima aula nossa, que aí quando eu for abordar esse assunto, que é a primeira e segunda lei da termodinâmica, na próxima aula nossa, na próxima live, vocês já vão estar mais familiarizados com o assunto, tá? Então, por isso que é muito bom essa leitura dirigida, né? Por que uma leitura dirigida, professor? Porque ali na leitura eu coloco alguns tópicos que é necessário que você faça a leitura e escreva um breve resumo, de acordo no texto que foi disponibilizado lá para vocês pela coordenação, tá bom? Então, olha só. Aqui nós temos, então, a aula 53, que é essa aula de agora, tá? Questões propostas foram as questões, na aula passada, questão 7, questão 9, questão 11 e questão 13. Essas questões você localiza aí na página 104 e 105 do nosso livro-texto, tá bom? A questão fala o seguinte, pessoal, a questão 7. A questão 7 ela coloca, né? A pressão em um líquido exerce sobre um corpo que nele esteja imerso varia em função da profundidade. Isso é perceptível, né? Quem entra em piscina, quem faz mergulho, né? Você percebe que quando você entra dentro d'água, por exemplo, a parte do seu corpo está imersa ali na água, você percebe uma leve pressão na sua caixa torácica, né?
Então, você percebe ali uma leve pressão quando você, só com a água cobrindo até o seu corpo, né, ficando só com a cabeça de fora, por exemplo, você já percebe uma leve pressão no seu tórax, né? Então, quanto mais profundo, mais pressão, né, nós vamos encontrar, tá bom? Aí ele fala o seguinte, né, esse texto. Considere um bastão de borracha cheio de um gás considerado ideal, que é levado por um mergulhador a 10 metros de profundidade no mar. Nessa profundidade, circula uma corrente de ar quente, de água quente, perdão, com a temperatura substancialmente maior do que a água que circula acima desse limite. Ou seja, tem uma água em cima que está mais fria e uma água que está embaixo, a 10 metros de profundidade, mais quente do que a água que está em cima. É uma corrente de ar, de água quente, né? Corrente de água quente embaixo. Nessas condições, escreva e justifique a variação de volume observado no balão. Observe, meus alunos, que nós estamos considerando ali o balão de ar. O balão de ar. Se esse balão de ar vai estar submerso a uma temperatura superior agora, vai haver a variação na temperatura desse ar que está dentro do balão. É isso que ele está colocando. Né? Note que nós não estamos pensando a respeito da água, nós estamos pensando a respeito do ar que está dentro do balão. Tá bom? Porque esses cálculos que são propostos aqui na física, que nós estamos estudando, na física da segunda série, ele refere-se aos gases ideais. Né? Então, olha só, à medida que ele é conduzido da superfície até os 10 metros de profundidade, o que vai acontecer? Que é a linha A. Né? Depois ele pergunta, a linha B. Quando ele penetra na região da corrente marinha, de temperatura mais alta, o que vai acontecer, né? Com o volume? Então, vamos analisar. Bom, olha só. Na linha A resposta seria o seguinte, ó. À medida que o balão é conduzido pela superfície até os 10 metros de profundidade, seu volume diminui substancialmente por causa do aumento da pressão que a água exerce sobre ele. Então, a água vai exercendo a pressão. Só um momento, por gentileza. Bom, continuando, meus alunos. Vou parar aqui para chamar a atenção da gurizada aqui. Então, pessoal, voltando aí ao nosso assunto. Então, de acordo com que eu vou descendo esse balão, então, o que o volume vai acontecendo com o meu volume do balão? Ele vai reduzindo por causa da pressão externa. A pressão externa agora é maior do que a pressão interna. Então, ele vai reduzir o volume, né? Considerando que a temperatura se manteve constante até ele chegar a essa profundidade de 10 metros, né? Não houve variação na temperatura, como ele disse, né? Então, a pressão inicial e o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. Concorda? Então, nesse caso aqui, é uma transformação isotérmica, né? Porque a temperatura se manteve constante, tá bom? Assim como o aumento da pressão, a pressão vai aumentar, né? A pressão inicial é menor, a pressão final é maior. Então, o que vai acontecer com o meu volume? Vai diminuir significativamente. Entende? Note aqui, ó, a pressão inicial vai manter a mesma, né? O meu volume inicial, o mesmo, né? O meu volume final, aqui a pressão vai aumentar demais, pressão final vai aumentar demais. E o que vai ter que acontecer com o meu volume aqui? Vai ter que diminuir para conservar a mesma equação aqui, em equilíbrio. Entende?
Então, funciona dessa forma. Item B, meus alunos. Considerando que a pressão se manteve constante, agora nós estamos considerando a pressão que se manteve constante, porque a temperatura da água aumenta subitamente, porque agora tem aquela corrente de água quente, né? Então, agora, a pressão manteve-se constante, né? E o que acontece? Então, agora eu tenho volume inicial e temperatura inicial. Volume final e temperatura final. A temperatura final inicial vai permanecer a mesma do início e a final vai aumentar significativamente. O que vai acontecer com o meu volume? Pelo cálculo. Então, quando o balão penetra na região com temperatura mais alta, seu volume aumenta significativamente, né? Então, vai fazer o quê? Aumentar o meu volume. Quando agora a água quente aquecer o meu balão. Então, quando ele desceu, ele foi diminuindo o volume até chegar a 10 metros de profundidade. A 10 metros de profundidade, a água era mais quente, devido à corrente de água quente, ele aumentou, ele expandiu o seu tamanho no volume. Olha que interessante essa questão. A questão proposta 9. Fala o seguinte. Um recipiente rígido contém N mols de um gás ideal sob a pressão de ATM, né? Eu acho que está faltando... Deixa eu só pegar o livro aqui para ver se está faltando algum dado. Eu acho que na hora de copiar aqui, deve ter dado algumas falhas, sabe? Na hora de copiar. Questão 9, né? Um recipiente com N mols de um gás ideal de 3 atm. Aqui é 3, tá? Deixa eu só observar. Aqui, ó. Aqui é 3 atm. 3 atm. Então, um gás ideal sob pressão de 3 atm, né? Retira-se 4 mols de gás desse recipiente sem que se varie a temperatura do sistema. Então, nós vamos manter a temperatura constante, né? Ao final desse processo, observa-se que ao final desse processo, né? Observa-se que a pressão do gás se reduziu 1 atm. Então, estava de 3, reduziu 1 atm, então está 2 atm, né? Qual é o número de mols que havia inicialmente no recipiente? Aí a resposta, vamos aplicar aí, né? O estado inicial do gás. O estado inicial do gás, então, pressão inicial vezes volume inicial é igual número de mols vezes a constante, né? Vezes a temperatura inicial. Então, olha só. Isso aqui é a equação de Clapeyron, né? A equação de Clapeyron. Então, pressão inicial, 3 atm. 3. Pressão inicial, 3 atm. Volume inicial, V. É o que eu quero saber, né? Número de mols inicial, N. N. Constante universal do gás, R. Repetir, né? Temperatura inicial, T. Então, nós vamos chegar a essa equação aqui, né? Ou seja, qual equação nós temos? A constante universal vezes a temperatura pelo volume é igual a 3 sobre o número de mols.
Então, nós criamos essa equação, que é a equação do estado inicial. Beleza? Vamos comparar agora com vamos criar, aplicando a mesma equação de Clapeyron, aplicando também agora para o estado final. Então, o estado final, a pressão reduziu-se a 1 atm. Então, a pressão final, 1 atm. O volume final, V. Número de mols, foi retirado 4 mols. Então, N menos 4. Vezes a constante universal dos gases. Vezes a temperatura. Aqui ele disse, meus alunos, que a temperatura, ó, sem que varie a temperatura. Então, T inicial e T final é o mesmo, né? Então, nós temos o seguinte, que a constante universal dos gases vezes a temperatura dividido pelo volume é igual a 1 sobre N menos 4. Ou seja, ó, esses dois aqui eu posso comparar, ó, eles são iguais. Então, basta agora eu comparar 1 sobre N menos 4 é igual a 3N. Ou seja, eu juntei essas duas equações aqui, ó. Só que eu escrevi elas quanto que elas valem. Essa equação vale 3 sobre N, e essa equação, que é igual a essa, vale 1 sobre N menos 4. Agora, meus alunos, é só multiplicar cruzado. Ó, 1 vezes N, N. 3 vezes N, 3N. Menos, menos. 3 vezes 4, 12. Agora é só fazer o ajuste, né? Nós vamos chegar à conclusão aí que N, que é o número de mols inicial, então, é 6. Então, o número de mols que havia nesse recipiente, no início do processo, era 6 mols. Beleza? Questão 10, 11, né, agora. Questão 11, meus alunos. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem, que não ficar claro, vocês podem chamar aí no chat, né, ou levantar a mão. Eu abro espaço para você fazer uma pergunta, algo que não tenha ficado claro para você. Então, olha só, pessoal. Em uma panela de pressão L, de capacidade, a válvula de segurança veio ajustada para suportar a pressão interna, máxima de 4,1 atm. Coloca-se 1 litro de água no interior dessa panela, que, em seguida, é levada à chama de um fogão. Então, colocou-se 1 litro d'água dentro do recipiente, né? Então, olha só, eu coloquei 1 litro d'água, então eu vou ter uma outra parte que não é água. Justamente, que é a parte que não é água que está lá dentro? Uma parte do volume desse recipiente é ocupado por água. Eu vou calcular o volume da água? Não, não é pelo cálculo da água. Nós trabalhamos com gás. Então, eu vou calcular o volume do gás que está lá dentro. Qual é o gás que está lá dentro? O ar. Né? Então, eu vou calcular o volume do ar que está lá dentro. Deixa eu só observar aqui, pessoal. Eu acho que essa questão também, questão 11, faltou aqui é 3L, tá? Deixa eu só alterar aqui, ó. Questão 11, né? Três L. Muito bem. Na hora de copiar, eu
É 3L, tá? Então, a capacidade da vasilha, da panela, é de 3 litros, né? É de 3 litros. Só que aí eu coloquei 1 litro de água. Então, eu tenho 2 litros, que vai ser o quê? Ar, que é o que eu vou usar para fazer o cálculo. Eu não calculo... O meu cálculo não é da água, é do gás. No caso aí, o gás é o ar, né? E esses 2 litros de ar que está dentro da panela tem uma pressão máxima aí, de acordo com as recomendações do fabricante, de 4,1 atm, né? Aí ele fala o seguinte: ao atingir o equilíbrio térmico, a quantidade de vapor que preenche o restante da capacidade da panela é de 0,2 de mol. Despreze o volume da água que se transforma em vapor, ainda bem, né? De água, e considere um gás perfeito, que é o ar, né? Nós vamos considerar o ar um gás perfeito, tá bom? Nessas condições, qual é a temperatura atingida pela água na panela? Aí a resposta esperada, meus alunos. O volume ocupado pela água, né, pelo vapor, né, é a capacidade total da água menos o volume ocupado pelo líquido. Ou seja, nós temos 2 litros. Porque é 3 litros do espaço da panela, que é a capacidade da panela, menos 1 litro da água. Então, nós temos 2 litros ali de vapor, né? Vamos pensar assim, vapor de água, né? Ou vapor de... vapor ar, né? Vamos considerar ar, tá? Porque nós vamos desprezar a parte da água que vai ser transformada em vapor, ou seja, vai reduzir o valor da quantidade de água e ser transformada em vapor, né? Então, nós vamos desprezar isso, vamos considerar somente o ar, tá bom? Aplicando aí a equação de Clapeyron, né? Nós temos o seguinte, pressão vezes volume é igual ao número de mol vezes a constante vezes a temperatura, tá? Substituindo aí a pressão é de 4,1, dado pelo enunciado. O volume é de 2 litros. O número de mols é de 0,2, né? A equação constante do gás aqui que ele está utilizando é o do ar, né? Que é 82 milésimos. E a temperatura que nós vamos achar é em Kelvin, né? Fazendo a manipulação algébrica aqui, nós resolvendo essa expressão algébrica, nós vamos chegar à conclusão aí que a temperatura é de 500 Kelvin. Bom, para transformar de Kelvin para Celsius, eu basta subtrair 273. Eu vou chegar à conclusão, então, que a minha temperatura em graus Celsius é de 227 Celsius. Beleza? A questão 13. Até aqui tranquilo, pessoal? Questão 13 é uma questão aí do Enem, né? Quem vai fazer Enem esse ano, né? Esse ano não, ano que vem, né? O Enem de 2020, mas vai ser feito o ano que vem. Quem for fazer o Enem aí, então nós temos o seguinte. Uma pessoa abre a sua geladeira. Observe que o Enem, pessoal, em física, ele gosta muito de trabalhar as ideias do cotidiano. Vamos relacionar essa física que nós estudamos na escola com o nosso cotidiano, né? Eu costumo dizer para os alunos que a ciência ela tem que estar a serviço da vida, né? Então, olha só. Uma pessoa abre a sua geladeira e verifica o que há dentro e depois fecha a porta dessa geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que o habitual. Eu não sei se quando você já percebeu isso, certamente sim. Quando você abre uma geladeira e em seguida você vai lá e fecha ela novamente, se você for abrir ela novamente, você vai ter que exercer uma força maior para abrir essa geladeira. Por que isso acontece? Vamos analisar, né? A dificuldade
externa para reabrir a geladeira ocorre por quê? Ou seja, o motivo, né? Porque junto e sem acento dá a ideia do motivo, né? Então, olha só. Por qual motivo isso acontece? Aí ele tem aqui, ó, questões tipo do Enem, 5 alternativas para você julgar, né? Olha só. O volume de ar dentro da geladeira diminuiu? Não, ao contrário, né? Não é isso aqui, não. O motor da geladeira está funcionando com a potência máxima? Não tem nada a ver. Ela pode estar até com o motor sem estar ligado no momento, tá? A força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta? Não, isso aqui é um absurdo, tá? Letra C seria a pior alternativa que você pudesse marcar, tá bom? Letra D. Pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa? Interessante. Interessante essa questão. Ou seja, a temperatura de dentro da geladeira é menor, a pressão de dentro da geladeira é menor do que a pressão de fora. Por isso que eu tenho que fazer mais força devido à pressão de fora, né? Ser maior. É interessante essa aqui, tá? Muito boa. Vamos ler a letra E. Temperatura no interior da geladeira é inferior ao volume, ao valor existente antes dela ser aberta. Não, ela aumentou um pouco a temperatura quando eu abri a geladeira, né? Ela aumentou um pouquinho a temperatura, é o contrário aqui, tá? Então aqui vai ser, olhando rápido assim, você vai marcar a alternativa D, né? É a mais coerente, tá bom? Então vamos ver por que a resposta é a letra D. Então olha só, quando a porta da geladeira é aberta, ocorre troca de calor entre o interior da geladeira e o seu exterior. Ou seja, quando eu abro a geladeira, o ar quente que está fora vai entrar para dentro da geladeira. E o ar frio da geladeira vai sair para fora. Né? Ou seja, aquela tendência do corpo mais quente esquentar o corpo mais frio. Então, dentro da geladeira está mais frio, o ambiente vai. O ar quente do ambiente vai entrar para dentro da geladeira. Tá bom? Fazendo com que a temperatura interna aumente, de fato. Vai aumentar um pouco. Ah, vai aumentar 200 graus? Não. 10 graus? Não. Vai aumentar 1 grau, 2 graus, mas vai aumentar, tá? Quando a porta é fechada, a geladeira trabalha para reduzir a temperatura no seu interior. Exatamente. Aí quando você fecha a porta, aí a geladeira, agora que teve a sua temperatura um pouco alterada, começa a trabalhar para diminuir agora essa temperatura que está maior do que o que estava antes. Né? Por que o motor funciona automático? Ele funciona porque você programa uma certa temperatura. Então, ele não deixa essa temperatura ultrapassar. Quando ele chega naquela temperatura que você programou, vamos por lá, 10 graus no interior da geladeira, quando chega a 10 graus, ele aciona o motor de novo. Ele esfria até até menos de 10, até 10 graus e mantém, né? Pronto, até 10 graus ela funciona. A partir disso, pessoal, a partir de 10 graus, ela começa a fazer o quê? Ela começa a funcionar de novo a geladeira para esfriar a temperatura no interior da geladeira, né? Então, olha só. O ar resfriado ao volume constante, o volume da geladeira não diminuiu, né? Logo, se a temperatura dentro da geladeira diminui, a pressão também diminui, ficando menor que a pressão externa, o que dificulta a abertura da porta. Ou seja, como a temperatura vai diminuir, porque você abriu a porta, colocou o ar quente para dentro, ele entra automático, né? E aí você fecha a porta, né? Quando você fecha a porta, a geladeira começa a trabalhar para resfriar aquele ambiente. E aí, quando diminui a temperatura, também diminui a pressão. Diminuindo a pressão interna, a pressão externa é maior. Quando você vai abrir a geladeira novamente, você vai ter que exercer uma força maior. Por isso que a alternativa correta para esse caso é a letra D. Beleza, pessoal? Espero ter sido aí assertivo, tá? Nessa explanação sobre essas questões que eu havia proposto na nossa última aula. E agora eu quero finalizar nossa aula deixando como tarefa para vocês para a aula 54, né? Que é a outra aula dessa semana de física, né?
é que vocês façam uma leitura dirigida, né? Eu recomendo essa leitura do textos, né? Que eu destaquei no que foi enviado para vocês pela coordenação, tá? Aí lá eu comento como vocês devem fazer, tá? Qualquer dúvida, basta me chamar aí no privado, tá bom, pessoal? No mais, se você tiver alguma pergunta, nós temos aí 1 minuto. Aí eu respondo ainda, tá bom? Ok? Nenhuma pergunta? Então, coloco-me à disposição de vocês lá no privado. Basta me chamar se tiver alguma dúvida, tá bom? Até mais. Muito obrigado por estar comigo nesta manhã. Bons estudos.